estar atuando hoje na área da educação, sempre sou cobrado a emitir minha opinião sobre A ou sobre B, e um que sempre aparece é Paulo Freire. Aqui no canal, acredito já ter deixado patente minha preocupação com o mundo real, pois sempre trago exemplos que relacionam a educação, a ciência, a tecnologia e até a poesia com nossa existência cotidiana. Dito de outra forma, palavras soltas, mas distanciadas da realidade, ou apegadas a visões não plurais da existência humana, ou utopias que servem para iludir as pessoas, tendem a não me seduzir, mesmo que bonitas ou com muitos floreios. Se algo é bom, é porque foi transformado em um método, é aplicável, conseguimos medir os resultados e saber se funciona ou não. Só blá blá blá, pelo menos para mim, é pouco, principalmente quando pensamos em educação. Além do mais, eu considero o mundo muito complicado para ser explicado por uma única visão, pois, da mesma forma que a luz se divide em muitas e muitas cores, quando incide em um prisma, assim também a realidade, que demanda, a meu ver, abertura para as diversas possibilidades de tradução, daí sempre tentarmos enfatizar pelo menos dois lados da mesma situação. Pelo menos é assim que tratamos essas coisas no canal. Hoje, vamos analisar não a obra, mas uma única frase atribuída a Paulo Freire. Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Antes de começar, não se esqueça de deixar seu joinha, se inscrever no canal e deixar o sininho das notificações ativado para receber sempre nossos novos vídeos. Vamos lá! Antes de analisar a frase, é fundamental apresentar nosso ponto de vista a respeito do que é educação. Educação, a nosso ver, é uma instituição da sociedade, mas não é a única. Com as demais instituições, tal como a política, a justiça, o sistema de crenças, ou seja, a religião, a ciência e as outras instituições, ela forma a estrutura da sociedade. Apesar das instituições conviverem na mesma estrutura, elas não se relacionam de maneira harmônica, e nem no interior da própria instituição há consenso, ou seja, há disputa entre, por exemplo, educação e política, política e justiça, religião e ciência e por aí vai. E também há disputas no interior de cada instituição. Uns entendem, por exemplo, que a política tem que ser assim, outros entendem que a política tem que ser assado. O mesmo se aplica à economia, à educação e a todas as demais instituições, criando fissuras na estrutura. Essas lutas refletem as disputas da própria sociedade. Nela, grupos possuem interesses divergentes e buscam ficar por cima dos demais. É importante salientar, entretanto, que a sociedade é única para todos. Ela nos circunda e, apesar dessas diferenças, todas as instituições tentam promover a sociedade, ainda que possam combater muitos aspectos presentes. Ou seja, ainda que busquem mudanças e supremacia, as instituições e seus agentes não deixam de ser instrumentos para servir a sociedade. Portanto, se as instituições não atenderem às necessidades da sociedade, devem ser reformadas antes que destruam a própria sociedade. Entendo ainda que nenhuma instituição pode se considerar mais importante que as demais, ou mais importante que a própria sociedade, pois elas foram criadas para atender às necessidades das pessoas. Toda vez que uma instituição foi superior às demais, a sociedade perdeu e a história já nos ensinou isso. Por exemplo, quando a religião era a instituição dominante, como foi na Idade Média e ainda hoje em alguns países, temos fundamentalismo, atentados, guerra à ciência, cruzadas e outras tantas guerras santas. Quando o Estado e a política dominam tudo, temos ditaduras que iludem o povo e costumam ser assassinas e produzem distopias. Sendo assim, enfatizo que não podemos deixar que nenhuma instituição seja capaz de dominar toda a sociedade. Dito isso, vamos voltar à frase: educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo. Diante do apresentado, entendo que essa frase está bem errada. O motivo fundamental é que carrega em si a ideia de uma educação salvadora, como se a educação estivesse acima das demais instituições. A ideia de educação salvadora é um mito que precisa ser derrubado, porque sozinha a educação não conseguirá consertar a sociedade, porque ela é apenas uma das instituições que suportam a própria sociedade. Enquanto acreditarmos nisso, esperaremos que só a educação faça sua parte, mas não será suficiente. Isso se faz necessário, pois a educação forma as pessoas para a sociedade e, por mais perfeita que seja, ela entregará pessoas ao mundo imperfeito, e se as demais instituições forem corruptas, corromperão os indivíduos,
por melhor que seja a educação. Ou você pensa que ladrões não foram ensinados a serem honestos enquanto estavam na escola? Claro que foram, como eu e cada um de vocês, mas não se aprende a vida apenas na escola, mas em todas as demais instituições. Sendo assim, não é a educação que vai salvar a sociedade, é a sociedade que vai salvar a educação. Se você acredita que a educação vai salvar a sociedade sozinha, você deve acreditar também que a polícia é violenta por si só. E esquece que, na verdade, uma sociedade violenta é que produz uma polícia violenta. Conserte a sociedade que você consertará a polícia, mas também a política, a justiça e as demais instituições. As instituições refletem o que a sociedade é. Sendo assim, uma boa educação coexiste com uma boa política, com uma boa justiça, com uma boa religião, com uma boa ciência, com uma boa polícia e com todas as demais instituições. Só a educação não vai resolver. É necessário atuar em todas elas para se construir uma boa sociedade, ainda que haja discordâncias em seu interior. Daí a importância de saber ouvir todos os lados. A rigor, talvez Paulo Freire concordasse com esse ponto de vista, pois ele também disse que, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. E eu expando essa frase para as demais instituições. Ou seja, não construiremos uma boa sociedade sem a participação da educação, mas também é necessária a participação da justiça, da política, da família e das demais instituições. Resumindo, a educação, como as demais instituições, pode influenciar a construção de uma sociedade melhor, mas não sozinha. Curar a sociedade demanda a ação de todas as instituições. Uma sociedade curada tem o poder de influenciá-las positivamente, num círculo virtuoso de mudança e desenvolvimento. A propósito, há duas instituições que precisamos erradicar de nosso país: a corrupção e a pobreza. A corrupção é uma indústria que invade todos os campos de socialização. Entendo que temos de ser impiedosos com ela. Enquanto os poderes forem tolerantes com a corrupção, não consertaremos educação nem nada nesse país. Já a pobreza é um instrumento usado por corruptos para se eternizarem no poder. Temos que resolver esse problema. O que você acha? É a educação que conserta a sociedade ou é a sociedade que conserta a educação? Deveria haver uma instituição que é mais importante que as demais ou isso é danoso? Será possível pensar em uma sociedade harmônica ou sempre haverá luta pelo poder? Deixe nos comentários e nos ajude a espalhar esse vídeo encaminhando aos seus amigos. Grande abraço e até a próxima.